Eu queria ser a professora Isaura, porque ela é bem divertida, ela gosta de fazer umas aulas brincando e ao mesmo tempo ensinando. É bem legal daí estar na aula dela. Eu escolheria o professor Gilberto, que foi meu orientador. Se eu fosse professora, eu gostaria de ser a professora Luciane de matemática. O professor Edson de Mello. Eu gostaria de ser a professora Andréa. Luiz Otávio Matsuda. Bianca. Pode ser a Jaque? A Jaque, a Paula e a Nai. A Manu. A Manu pode escrever, né? É de cálculo e analítica. Geometria analítica. É. O meu professor de física, o professor Silvio. Foi Jéssica. O Fernando Bastos. A Patrícia Pasqualini. A professora Luciane. Paula. Eu seria o professor Pablo. A professora Luciane de matemática. Daniel, do curso de Direito. Eu queria ser igual a professora Rosa, uma professora muito bacana e de opinião formada, uma grande advogada e profissional. Porque eu acho ela muito carinhosa e, além de ser carinhosa, ela também ensina muito bem o conteúdo de matemática. As aulas delas são muito boas. O que eu acho que elas fazem... É legal. Nada, eu só acho que elas são bonitas. Não sei, não sei. Ela é alegre, ela faz com que os alunos prestem atenção na sala e, além de conseguir passar muito bem o conteúdo, e faz atividades diferentes que envolvam a matéria com o dia a dia da nossa profissão, né? Eu acho bem interessante que ela consegue aproximar o aluno do professor e também consegue fazer essa integração. Então, a aula não fica aquela aula maçante, apesar de ser cálculo. Ela consegue quebrar esse... Eu gosto da forma como ele dá aula, porque a forma como ele dá aula é não somente para os estudos, mas como uma lição de vida que ele nos dá. Faz pintura. Então, eu acho massa o jeito que o Guilherme Feijoli dá aula, que ele tem um jeito bem dinâmico de explicar, então eu acho ele muito bacana, acho bem legal. Porque ele tem uma grande carga de conhecimentos, ele dá uma aula bem legal, ele tem um jeito legal de interagir com a gente e eu gosto do jeito dele como professor. Porque ela é bem decidida, sabe o que está fazendo sempre. Eu gosto muito das aulas dele, então se eu fosse ser um professor, eu gostaria de ser ele, sim. Então, eu gostaria de ser a professora Fernanda. Na quarta fase ela me dá aula de psicopatologia, porque eu acho que ela consegue ter o domínio tanto da área na questão mais científica, mas também como vínculo com o paciente, independente na área que ela for atuar. Então, eu acho que ela consegue englobar tudo isso e ser uma ótima profissional. Porque ela é muito querida e inteligente, eu acho. E a principal? Ela é minha mãe. Ele além de ser uma pessoa humilde, com muito conhecimento, ele sabe transmitir isso para os alunos, o que torna a aula dele muito atraente, então eu admiro isso nele. Ele sabe passar bem a matéria, ele sabe conduzir uma boa aula. É que ela apresenta muito bem a matéria e ajuda quando a gente não sabe de alguma coisa, daí ela facilita a matéria. A Rafaela Sandrini, ela está com a gente já há alguns semestres e desde o primeiro ela sempre foi uma professora que estava sempre perto da turma, sabe? Ela tem uma aula super dinâmica, ela usa jogos para interagir com a gente, então toda a turma adora ela, então se fosse para ser igual a alguém, com certeza a Rafaela. Extrovertido, é firme e simpático. Ele sabia explicar tudo que eu perguntava para ele, sabia responder todas as perguntas, era carismático, simpático. Seria o professor Matsuda, ele leciona anatomofisiologia e a qualidade dele, eu acho ele um cara muito íntegro e assim, ele domina muito o assunto dele, então eu admiro ele bastante.